A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. E hoje Deus falou muito com a nossa alma, alegrando o nosso coração. Palavra quentinha, pão quentinho que vem do céu. Irmão, palavra da Vila Ré, neste dia 21. Deuteronômio, capítulo 32. Ancião Samuel pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus na igreja. Um culto muito maravilhoso nesta sexta-feira. Irmãos, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, irmãos. Deixa aqui seus pedidos de orações. Tudo bem, meu irmão? Aqui, irmão, deixa aqui os comentários. E, irmãos, vamos compartilhar, porque nesse exato momento tem muitos querendo ouvir esta pregação. Vamos fazer um porta-voz do bem? Vamos compartilhar? Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Irmãos, vamos ler onde o Senhor nos trouxe no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio 32. Glória a Jesus. Bendito o Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são. A sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, que fez e te estabeleceu? Lembra-te nos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu Pai, Ele te informará. Aos teus anciãos, eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros,
pôs os termos dos povos, conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-os ao redor, destruiu, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra. Comeu as novidades do campo e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, dos bodes, com gordura dos rins, do trigo. Bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, engordando-se Jesulum teu coices, engordaste-te, engrossaste-te, de gordura te cobriste. Deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, em esquecimento puseste o Deus que te formou. E vendo o Senhor, os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo inferno. E consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. Entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como aos homens de cães. Eu disse: por todos os cantos espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, para que não digam: a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isto, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. Suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. Seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, não há fechado nem desamparado.
então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujo sacrifício comiam a gordura, de cujas libações bebiam o vinho. Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Jesus, bendito Senhor. É um tanto longo o capítulo, aqui ainda no título, que nos ajuda a compreender, trata como o último cântico de Moisés, encerrando a sua jornada que foi acompanhada do poder de Deus, das bênçãos, dos sinais de Deus, acompanhada de obras que Moisés não fez, mas quem o impulsionava fazia por ele e pelo povo. Mas aqui, quando ele vai então iniciando estas palavras, ele vai falando de uma forma até mansa, doce: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva, deixando claro que aquilo que da parte de Deus vinha sobre o povo era algo sublime, era algo doce, era algo que caía na medida certa, como o gotejar de uma chuva que não vem para estragar e nem castigar, mas vem para poder dar o crescimento a seu tempo. Dá o exemplo ainda do orvalho, que também de uma forma sutil à noite desce sobre a relva, e quando então vemos no início da manhã, vai lá olhar, está o chão úmido pelo orvalho, as plantas recebem nas suas folhas, descem pelo caule, vai até o chão, e alguém poderá dizer: mas eu não vejo. Mas ele cai de uma forma sutil e vai fazendo bem, nutrindo a planta, as raízes. E assim Moisés foi falando daquilo que Deus, em algum momento, se usando dele, se usando de uma forma maravilhosa, foi deixando bem claro ao povo, com exemplos, com obras, com feitos, de uma forma maravilhosa, os tirando da escravidão, da servidão, coisa que a mão humana não conseguiria, poder humano também não. Eles estavam outrora debaixo do domínio do povo que tinha um grande exército, um grande poderio. Pela lógica humana não haveria como se libertar daquilo, mas pela lógica divina, contrariando a expectativa do opressor, do inimigo que oprime, Deus contrariou aquela lógica, tirou o povo dali com mão forte, fazendo-os triunfar. Os levou pelo deserto, e alguém poderia dizer: escapa dali do mar, vai para o deserto. Deus não deixa ninguém desamparado. No deserto ele garantiu a subsistência, mas o que causava o maior incômodo era o coração do ser humano, porque enquanto viam Deus operando, fazendo, descendo a providência diária, o povo ia se inclinando a outros costumes, a outro tipo de adoração, a outros deuses que não haviam marcado a sua história com nenhuma obra. Não se tem relato de que alcançaram alguma coisa, mas passando por entre aquelas nações onde eles foram trilhando, eles acabaram pegando algum costume de um, costume do outro, e foram incorporando no seu dia a dia, desagradando o Senhor. Mas Deus, que é maravilhoso, os irmãos percebem, em algum momento vai falando de uma forma dura, de uma forma a manifestar a ira de Deus, porque estavam debaixo da lei, e a lei foi imperfeita.
era assim, era prevendo algum castigo, alguma coisa dura para o ser humano. A dureza não adiantou, não convenceu, não fez com que o homem pudesse se convencer da grandeza e da bondade de Deus, andando errantes de um lado do outro, dispersos. De quando em quando a misericórdia de Deus se manifestava. É bem verdade que provocaram em muitos momentos a ira do Senhor, mas irmãos, na imensidão da misericórdia de Deus, a persistir da forma como era, faz uma coisa, recebe a recompensa, pratica alguma coisa, recebe a paga por aquilo. O homem não alcançaria qualquer condição diante de Deus. Era certo o fracasso, era certo o insucesso, mas para que pudesse manifestar de uma forma maravilhosa o amor de Deus pelo homem, por nós que estamos aqui, Ele enviou Jesus Cristo a esta terra e fez o inverso. Agora não é mais a paga pelo que fez, agora Ele faz sem que houvesse qualquer merecimento. Ele deu a sua vida lá no madeiro da cruz por amor da tua e da minha alma, sem esperar nada em troca. Mas como é que nós nos portaríamos diante de um Deus tão maravilhoso? Fez para a irmã, fez para o irmão, fez para nós, sem que tivéssemos feito nada por merecer. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é a nossa porção, irmãos, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza. Aqui Moisés ia falando de tudo aquilo que ele viu, de como ele teve o contato com a dureza do coração, mas entre uma fala e outra ele ia falando da bondade de Deus, dizendo: a porção do Senhor é o seu povo, nenhum momento deixou para trás o seu povo, ainda que falharam, ainda que muitos se corromperam, mas dizendo: a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Irmãos, olha que fala profunda, olhando para a nossa realidade. Quantos de nós achados nesse deserto cruel desse mundo, num ermo solitário, onde nos arrodeiam as feras, cheio de uivos desse mundo, mas Ele, de uma maneira maravilhosa, trouxe o irmão de um lugar, resgatou a irmã de um outro lugar, resgatou o irmão de uma condição difícil, colocou ao seu redor e hoje ainda está instruindo aqui nesta noite e te anuncia: Ele te guarda como a menina do seu olho. És precioso para o Senhor, és preciosa, és de grande valor, és chamado, fostes escolhido, és um filho e uma filha de Deus, predestinado para a salvação. O deserto não acabou com a tua trajetória, as feras não te devoraram, nada daquilo que representa o medo e o pavor foram capazes de te afastar do amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ele se move entre os seus filhos, Ele estende as suas asas sobre aqueles que necessitam da proteção. Veja, irmãos, em quantos momentos que nós lemos aqui nas Escrituras, enquanto
enquanto o ser humano caminhava sob a direção da palavra, sob os ensinamentos que Deus dava, ora aos profetas, ora aos juízes, ora aos homens santos do passado, o povo ia bem, o reinado ia bem, os reinos eram fortalecidos. A partir de um momento que o ser humano, falível como achava que era alguma coisa, era derrota, era vergonha, era insucesso, mas louvado seja o Deus que nos tirou da escravidão, nos tirou do poder do mundo, nos fez compreender da necessidade de estar sempre debaixo das suas asas. Nós não somos autossuficientes em nada, nós somos dependentes do poder e da misericórdia de Deus. Dá para a irmã entender o que é isso, dá para o irmão entender o que é isso. Enquanto Ele guiar e reger a tua vida, haverá proteção, haverá sinais, haverá livramento, haverá milagre, haverá virtude na tua vida, haverá a glória de Deus manifesta na tua casa. Quando você achar que é autossuficiente e se deixar levar por aquilo que vai encantando os olhos, convencendo os teus ouvidos, andarás errantes por esse deserto, sujeito às feras que estão soltas por aí. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nesta noite ainda, a igreja reunida aqui nesta casa de oração, a quem desejar se esconder debaixo das asas de proteção desse Deus maravilhoso, a palavra está aqui, a misericórdia estendida sobre o seu povo, a rocha verdadeira e imutável. Hoje ela mais uma vez se apresenta no nosso meio para contrariar a lógica humana, para estender a mão a quem está de alguma forma esquecido, largado, preterido. Deus não esquece nenhum dos seus filhos, jamais viraria o seu rosto para um dos seus pequeninos. Nesta noite, ao pobre, ao fraco, ao necessitado, ao provado, ao angustiado, ao atribulado, recebe hoje esta corda de misericórdia, esta corda de salvação que vem pela palavra. Ele desperta hoje a igreja, como a águia desperta no seu ninho seus filhotinhos. Ele se movimenta entre a igreja nesta noite, nesta palavra que nos manda o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele movimenta de forma sutil no coração do irmão, no coração da irmã, fazendo lembrar agora aí no teu ser, no teu subconsciente, onde estavas, o que eras, o que fazias, por onde andava, quais eram as tuas palavras, quais eram as tuas intenções, quem te transformou, quem te modificou, quem te resgatou, quem te trouxe até aqui. Pela lógica da caminhada que adotaste lá no passado, não duraria muito tempo. Deus te livrou de tudo aquilo que éramos perigos no deserto da tua vida. Hoje te reuniu aqui junto a estes irmãos e irmãs, para nós louvarmos e glorificarmos o Deus que fez os céus e a terra. Glória ao nome santo do Senhor. Em momentos da vida, o coração do ser humano ora é tomado por alguma vaidade, ora é tomado por algum sentimento de querer ser reconhecido, outro de querer ser ouvido, outro de querer ser visto. Mas todos aqueles que em algum momento ultrapassarem os limites propostos pela misericórdia de Deus estarão a conta e risco. Mas quem escolher ficar na rocha verdadeira, quem escolher ficar atrás desse pastor maravilhoso, o mal não te leva, a tentação não te engana e não te vence, o pecado não te arrebata, as
As forças do mal não levarão a tua força, mas Deus te enche de força nesta noite, de coragem. Haja em ti a valentia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vai se esvaindo do meio do povo os dons de Deus, não porque no céu não há, porque tem abundância, mas o coração do homem vai de alguma forma direcionando a si tudo aquilo que era para Deus. O louvor já não é para ele, a glória já não é para ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas rasga agora este propósito que está aí no teu coração, esconde agora atrás da palavra. A glória é dele, a honra é para ele, o louvor é para ele. Glória a Jesus das alturas. Por isso, irmãos, por isso, aqui então ele ia falando e dizendo: ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, comeu as novidades do campo, fez chupar mel da rocha, azeite da dura pederneira, dizendo de situações que a condição humana seria impossível, mas o impossível existe apenas nesse vocabulário humano, neste plano terreno. Quando entra a divindade, quando entra o poder de Deus na nossa vida, não tem o impossível, não tem o distante, não tem aquilo que ele não possa fazer. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje, irmãos, em espírito, nós somos convidados a recuar em alguma condição humana, nos esconder debaixo das asas desse Deus maravilhoso, nos esconder e nos firmarmos nesta rocha maravilhosa. Quem se firma na rocha, o vento não te leva, as águas não te submergirão, o fogo não te alcança. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus que nos chamou. Aqui ele ia dizendo também daquilo que sucede àqueles que andavam de uma forma tão difícil, as consequências daqueles que obram a impiedade, que andam na iniquidade. Mas queira Deus nesta noite que nenhum de nós se enquadre nesta condição, e mesmo que consultando a tua consciência agora, alguma coisa possa trazer alguma lembrança não boa, clama pela misericórdia de Deus ainda aqui dentro, antes que acabe este culto ainda. A glória de Deus pode te alcançar aí no teu lugar onde você está, uma linguagem diferente te tomar, a glória de Deus entrar no teu ser e tirar todo o mau pensamento, tudo aquilo que te afasta de Cristo, pois nós caminhamos, irmãos, para a salvação. A jornada, ela nunca foi fácil, e Deus nunca falou que ela seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, enquanto nós estivéssemos com Ele, enquanto nós fôssemos fiéis a Ele, Ele estaria conosco. Por isso, irmão, irmã que entrou aqui dentro nesta noite, a palavra não fala de carro, a palavra não fala de trabalho, ela não fala de faculdade, nem de mestrado, nem de doutorado. Tudo isso está aqui no plano terreno, e se Ele quiser fazer, Ele faz na tua vida, além daquilo que você possa imaginar. Mas fala do lugar do porto almejado da salvação, fala do destino traçado para a tua vida, do lugar de glória preparado nos céus para você entrar um dia. Glória ao nome do Senhor. Da forma como está, da forma como vens caminhando, é perigoso, mas hoje está aqui um lugar para você se apegar nesta noite. Está aqui alguma coisa como uma tábua de salvação lançada num mar bravo, num mar tempestuoso que é a tua e a minha vida. Quem hoje colocar as mãos e se segurar nesse lugar de segurança, nesta rocha maravilhosa, encontrará segurança, encontrará proteção, encontrará providência
providência divina, encontrará na tua vida a glória de Deus que descerá sobre a tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, vejam aqui, ele ia falando, descendo também daqueles momentos em que não foram tão bem assim, mas, se os irmãos verem, em algum momento aqui, havia entre o povo algum questionamento. Quantas vezes Moisés foi questionado? Quantas vezes? E o que é que nós fazemos nos dias atuais se não questionar a cada momento e a cada dia? O questionamento é próprio do ser humano, mas veja que aqui ele dizia, para responder, para cessar algum questionamento, algum sentimento que havia, acho que não devia ser assim, acho que isto é injusto. Ele dizia, minha é a vingança e a recompensa. Olha, ele não deixava dúvida nenhuma sobre o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Minha é a vingança e a recompensa, porque o dia da sua ruína está próximo, ou seja, o dia da ruína daqueles que vão andando de qualquer forma está próximo. Mas para aqueles que amam ao Senhor, creram em Jesus Cristo, creem na salvação, a vida eterna é certa, meu irmão e minha irmã. A vida eterna com glória nos céus é certo. Mas dizia de uma forma bem clara, o Senhor fará justiça ao seu povo, se arrependerá pelos seus servos, ou seja, se em algum momento houve alguma ira pela conduta, ele se arrependerá. Quando vir que o seu poder se foi, não há fechado, nem desamparado. Olha, irmãos, é profundo, o assunto vai continuando, ele vai falando de uma forma daquilo que sucede a quem vai seguindo o Senhor, e aquilo que sucede a quem vai andando de qualquer forma. Mas nós estamos firmados em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu Filho. A consequência da tua fé será você triunfar sobre o pecado, vencer um dia a morte, ressuscitar triunfante e glorioso para a salvação e para a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. A consequência de você viver aqui nesta terra, de alguma forma, deixando de lado tudo aquilo que são os encantos do mundo, a consequência será um dia você habitar lá no reino da glória de Deus. Sabe, irmão, irmã, tem valor, tem recompensa. Em alguns momentos as Escrituras tratam de recompensa, é algo diferenciado, é algo maravilhoso, não é nada por mérito, não é nada disso, mas Deus que é maravilhoso te conhece, me conhece, sonda os teus pensamentos, antes mesmo que te formasse no ventre, Ele já te conhecia, conhece os teus caminhos, irmão, e ainda nesta noite ouviu a tua oração dentro desta casa de oração, ouviu a voz do teu lamento, a voz de tristeza da tua alma, lágrimas que foram derramadas nesse lugar, com vergonha ainda enxugaste o teu rosto, para não deixar transparecer a tua prova, mas hoje Deus aqui, Ele entende da tua alma, Ele entende do teu lamento, Ele ouviu, colheu a oração da igreja nesta noite. Quantas coisas há aqui dentro, quantas orações foram elevadas aos céus nesta noite, quantos pedindo misericórdia, quantos buscando por compaixão, quantos vindo buscar a palavra por alguém que nem aqui está. Deus te encontrou neste lugar, a misericórdia encontrou-nos aqui hoje nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Não é o último canto da tua alma, não é o último cântico da tua alma, não, não, é o cântico
código que Deus coloca na tua boca hoje, para sair daqui de dentro deste lugar dizendo: Deus é maravilhoso, Deus me encontrou nessa noite, Deus falou com a minha alma, Deus ama a minha família, Deus ama a minha casa, Deus ouviu a minha oração. Essa certeza aí dentro, irmão e irmã, essa certeza agora, pela fé que está dentro do nosso coração, recebe poder, recebe virtude, recebe confiança aí dentro. Aumentada seja a tua fé aqui dentro deste lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Por que, irmãos? Por que andando num deserto tão difícil, a cada dia um perigo novo se apresenta? Nada é novo para o nosso Deus, mas para nós, quantas vezes, algum momento dizemos: mas eu não esperava, eu não acredito que isso está acontecendo. O que será disso? O que será daquilo? Meu Deus, e o amanhã? O que será da igreja? A igreja em quantos momentos foi combatida, em quantos momentos guerrearam contra ela. A igreja nunca se curvou, porque a igreja está firmada em Deus e em Jesus Cristo. A força dela não é da terra, a força é divina. A força que recai sobre a irmã nesta noite não é da terra, é divina. A confiança que recai sobre a igreja nesta noite é divina. A fé é dom, é divino. Os milagres têm que acontecer, as obras têm que continuar a acontecer no meio desse povo. Há milagres aí para o Senhor fazer, há obras para Ele fazer. Mas um dia, quando trouxeres o teu tributo a Deus, honra, louvor e glória ao nome do Senhor, que desapareça o homem, apareça Cristo na tua fala, que desapareça o eu e apareça glória ao nosso Deus, glória ao Deus que fez os céus e a terra. Fazendo assim, a jornada vai continuar sendo difícil, não é fácil, mas a cada dia uma vitória, a cada dia o manifestar da providência divina, a cada dia o pão sobre a mesa, o vestir, o calçar, o pão dos teus filhos nunca faltará, o necessário para viver dignamente nunca faltará, e até mesmo aquilo que jamais veio à tua mente, Ele poderá trazer à tua mão, colocar nas tuas mãos algo que não é por teu mérito, não é pela tua capacidade, mas a promessa de Deus se cumpre. Os desígnios de Deus são maravilhosos e não voltam atrás. Igreja reunida na casa de oração da Vila Ré nesta noite, a proteção é de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. Não te preocupes com alguma coisa que ao teu pensamento, meu Deus, está acontecendo alguma injustiça, não está certo isso, eu não consigo me conformar. Lembra desta fala de Moisés: minha é a vingança, te diz o Senhor, a recompensa também é dele. Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é verdadeiro, não pactua com injustiça, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se vende por dinheiro, nem por posição, nem por nada desta terra. O que tem que fazer Ele faz, o que tem que tirar Ele tira, o que tem que mudar Ele muda, o que tem que transformar Ele transforma, o que tem que levar para longe da tua vida Ele leva, o que tem que trazer para perto Ele traz, Ele movimenta. Haja confiança hoje no teu coração. Deus não falha, Deus não muda. Cristo morreu por amor da tua alma no madeiro da cruz. Ah, que coisa maravilhosa, que sorte grandiosa. É para perecer? Não, é para ir até o fim dos teus dias, dando glória e honra ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus, que culto glorioso, né, irmãos? Só Deus na nossa vida. Deuteronômio capítulo 32,
a Igreja de Cristo Jesus na Terra. Irmãos, vamos ficar nesta palavra, guardar esses ensinamentos, irmãos. Guardar o que Deus mandou nesta pregação. Tempos difíceis na Terra, viu, irmãos? Deus está mandando sua palavra todos os dias. Nossa querida Irmandade, faz o favor, compartilhe essas pregações. Tem muitas pessoas precisando, irmão, ouvir o que você está sentindo, a presença de Deus agora. Deixe seus pedidos de orações, Deus abençoe nossa querida Irmandade. E vamos para uma outra vídeo de pregação. Logo, logo colocaremos mais, tá bom? Fique com Deus, queridos.